Qual é a real importância de se criar uma rotina e de ser uma pessoa organizada? Essa semana eu recebi uma pergunta na comunidade de seguidores que me fez pensar um pouquinho que eu nunca fiz um conteúdo sobre isso. Qual é a real importância de se criar uma rotina e de ser uma pessoa organizada? Uma seguidora minha me perguntou, Gena, eu queria saber qual é de fato a importância na minha vida que tem criar uma rotina. Por que isso é tão importante pra mim? Por que você fala disso nas suas redes, né? Porque de fato tenho muito conteúdo sobre como fazer isso, qual o passo a passo para você começar, enfim, falando sobre hábitos também. Mas eu nunca fiz um conteúdo de fato falando da importância para vocês, então um conteúdo mais extenso, assim, né? Eu sempre falo, todos os dias, por exemplo, eu lembro vocês o real motivo de nós fazermos o que nós fazemos. Mas eu nunca fiz um conteúdo extenso sobre isso e nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre isso. O principal motivo que me fez sair de uma rotina procrastinadora, desorganizada, enfim, foi a minha transformação de vida. Em 2021, eu me converti, né? Eu aceitei Jesus, eu tive a minha vida transformada, eu compartilhei com vocês. Assim que eu tive esse reencontro com o Senhor Jesus, eu fiz um vídeo aqui no canal e compartilhei com vocês. Eu vou deixar ele linkado aqui nos cards para você assistir. Então, contei para vocês como foi esse processo de transformação, como o Senhor ele me trouxe de volta. E com isso, muitas coisas começaram a mudar. Eu comecei a entender que a minha rotina, os meus hábitos, a forma como eu vivo os meus dias, falava muito sobre o Senhor também e expressava o Senhor. Eu comecei a entender que a minha rotina ela já não era mais só para o meu próprio bem-estar ou para o que eu queria fazer ou não fazer, e sim para glorificar o Senhor. Então lá em 1 Coríntios 10:31 fala sobre isso, né? Paulo fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, seja comendo, seja bebendo, seja trabalhando, seja vivendo a rotina, é para glorificar o Senhor Jesus. Nós fazemos tudo para a glória de Deus. Você concorda comigo que não faz sentido mais viver na procrastinação, viver na preguiça, ter hábitos ruins, deixar a minha saúde de lado, tudo isso já não fazia mais sentido com a minha nova natureza. O principal motivo para você hoje entender a importância de criar uma rotina e continuar acompanhando os conteúdos que eu compartilho aqui, é você entender que a nossa rotina glorifica o Senhor. Então, antes de qualquer outra questão, porque tem muitos outros benefícios de você criar uma rotina, e eu vou contar nesse vídeo também pra você, é você entender que você glorifica o Senhor com a sua rotina. Sua rotina já não é mais só pra você, não é só pro seu bem-estar pessoal. Glorifica o Senhor. Quando eu penso isso todos os dias, quando eu acordo de manhã com vontade de deixar o meu quarto numa zona e vontade de levar o dia de qualquer forma, eu lembro, a minha rotina glorifica o Senhor. Então eu vou fazer o que cabe a mim fazer, que é me organizar, que é cuidar de mim, né? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Então se você não cuida de você, o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo? Então, tudo isso é importante, né? Além de buscar ao Senhor todos os dias, de buscar ter relacionamento com Ele, é a gente também viver todo o nosso dia para Ele, não só naquele momento do devocional ali que você separa para o Senhor, mas todo o seu dia intencional para glorificar o Senhor. Esse foi o primeiro ponto que me fez mudar de rotina e que me fez entender o porquê que isso era tão importante, né? Parar de ser procrastinadora, parar de ser preguiçosa, parar de ser desorganizada. Outros motivos e outros benefícios de criar uma rotina é aquilo que você pode já ter ouvido aí pela internet também, que é a questão, primeiro, de reduzir a ansiedade, o estresse, por exemplo. Então, se você tem questões com ansiedade, experimenta todos os dias, escrever o que você tem para fazer e anotar ali as suas ideias e deixar isso registrado e organizado. Reduz demais, gente, porque a rotina cria previsibilidade. Previsibilidade ajuda você não ser uma pessoa ansiosa, porque você não fica naquela, meu Deus, o que eu deveria estar fazendo, ou o que eu poderia fazer, o que vai vir depois. Não, tem tudo escrito ali o que você pode fazer. Um outro motivo para você manter uma rotina é que isso vai ajudar você ter uma saúde melhor. A sua saúde, ela depende também da sua rotina. Então, se você não dorme bem, se você não tem horário para começar e terminar as coisas, se você não tem horários para você se cuidar, para você se alimentar, enfim, tudo isso vem com a rotina, porque a rotina, na verdade, todo mundo tem. Não existe essa de, como eu vou criar uma rotina do zero, ou algo assim. Você já tem uma rotina. Seja ela ruim, seja ela boa, você já tem uma rotina. A rotina é esse conjunto de hábitos que nós fazemos todos os dias, né? Se você não se alimenta bem, isso também faz parte da sua rotina e é uma rotina não muito saudável. Quando nós organizamos a nossa rotina, quando a gente busca evoluir nesse sentido, a gente está
organizando melhor também o nosso cuidado, o nosso autocuidado. E aqui eu falo não só de autocuidado no sentido de beleza, né, que a gente vê muito também na internet, mas de você cuidar da sua saúde, de você ter horário para começar e terminar as coisas, horário para acordar, horário para dormir, horário para se alimentar. Então, tudo isso faz parte de organizar uma rotina também e assim ajuda demais. Outro benefício de se ter uma rotina organizada é que você tem mais tempo, você multiplica o seu tempo. Um dos elogios que eu recebo em relação à mentoria que eu faço com as minhas alunas é que elas falam: meu Deus, eu nem sabia que eu tinha isso tudo de tempo. Porque elas não vivem ali a organização. Então, por exemplo, uma tarefa que poderia demorar 40 minutos, elas ficam 2 horas fazendo. Então, a gente vai percebendo isso na rotina, né? A gente vai ajustando isso na mentoria e a gente entende que, na verdade, ela tem muito tempo disponível para outras tarefas ou até mesmo para estender algumas tarefas. É claro, a gente não tem controle sobre o tempo, a gente gerencia o nosso tempo. Quando você decide se organizar e ter uma rotina mais produtiva, né, mais organizada, você multiplica o seu tempo. Então, se você está aí pensando: meu Deus, Guena, eu não tenho tempo para fazer nada, se organiza, comece a se organizar que o tempo vai começando a aparecer. É claro, temos rotinas variadas, né? Tanto que na minha mentoria também tem rotinas variadas. Tem pessoas que ficam de 5 da manhã até as 8 da noite na rua, e é isso a realidade delas, e a gente tenta encaixar ali no meio, ali nas pausas, o que elas podem fazer. E tem pessoas que têm rotinas mais flexíveis, a gente consegue encaixar mais coisas. Mas, no contexto geral, sempre que você se organizar, você vai conseguir gerenciar melhor o tempo que você tem, o tempo de descanso, o tempo de lazer, porque isso também é planejável, né? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês a real importância de vocês começarem a serem mais organizados em relação à rotina. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Comenta aqui embaixo mais um motivo pelo qual você precisa ser uma pessoa organizada, precisa ter uma rotina, que eu quero muito saber qual a opinião de vocês sobre isso. E para mim, né, contando um pouquinho da minha experiência pessoal, a rotina ela me ajudou a ter uma saúde mental melhor, porque eu não fico mais tão ansiosa para as coisas e tudo mais, porque eu sei ali que eu tenho um planejamento, que eu tenho um plano para seguir e que não é o fim do mundo também se ele não der certo. Enfim, tudo isso eu fui aprendendo durante esses anos, né? A lidar com imprevistos e tudo mais. A rotina ela me ajudou a crescer também, né? Em maturidade, enfim, porque antes assim, eu vivia a vida com muito egoísmo, né? É o meu próprio prazer, o que faz sentido pra mim, e se eu quiser procrastinar, eu vou procrastinar, e tô nem aí. E hoje não, hoje eu vivo uma vida que eu entendo que tá além de só a Mariana ter coisas boas na vida dela, entendeu? É uma questão de, por exemplo, o meu ministério, se eu não fosse organizada hoje, seria muito difícil de cumprir, porque é difícil, assim, se você não tem dedicação, se você não tem ali um certo nível de organização, né, para quem vive a vida da igreja, por exemplo, está inserido em vários ministérios e tudo mais, você precisa ser organizado, você precisa ter tempo para fazer as coisas, senão desanda, sabe? Então o Senhor ele nos deu algo, nós temos que zelar por isso. E eu vejo dessa forma, né, hoje. Eu tenho tempo não só para fazer o que eu preciso fazer, mas sim para fazer o que eu preciso fazer e ainda fazer o que eu quero fazer, ter tempo de lazer, de descanso, de sair, de fazer outras coisas. Então, é muito importante. Parece que é chato e pacato você ter uma rotina pré-estabelecida, né? Parece que é uma coisa chata de ser feita. Mas a rotina ela te dá uma liberdade maior. Então, quando você está escrava da procrastinação, da preguiça, da desorganização, você não consegue sair daquele lugar. Parece que você está sempre rodando ali no mesmo lugar. Mas quando você começa a ter essa decisão de ter uma vida mais organizada, você tem mais liberdade, você tem mais controle da sua própria rotina, mais disciplina. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a me ver num lugar onde eu faço o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, mas também faço o que eu gostaria de fazer. Porque eu me organizo. E eu trabalho de casa, né, gente? Então, assim, se eu não tiver organização, é muito fácil cair na procrastinação, é muito fácil cair na preguiça. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido um bate-papo esclarecedor pra você. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo, e tem link na descrição também. Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo!